Pessoal, continuando aqui, vamos ver a segunda parte dessa primeira aula. Tá? Vamos chamar de aula 1B. Nós vamos continuar química orgânica. Ok? Vamos lá. Pessoal pequenininho, depois vocês dêem uma olhadinha, mas o que interessa daqui é o seguinte: todos os compostos que têm carbono, diríamos que são compostos orgânicos. Mas existem alguns compostos que já haviam sido sintetizados, já se conhecia sintetizar compostos orgânicos. Então, são compostos que, apesar de terem carbono, a gente vai classificá-los como compostos inorgânicos. Eu coloquei aqui um textinho, vocês podem dar uma olhada, eu coloquei uma tabela na sequência, muito mais organizada, e vocês podem aqui ter uma ideia. Olha, as substâncias podem ser divididas em orgânicas e inorgânicas. Eu tenho as substâncias orgânicas como água, por exemplo, sais, sal de cozinha, ácidos, tá? E nós temos as substâncias orgânicas, aquelas formadas por carbono, tá? Bom, veja bem, apesar dessas substâncias aqui, ó, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, que não está aqui, carbonato de cálcio, que está presente nas rochas como mármore, por exemplo, no cálcio, em ostras, na casca de ostras, né? O grafite, diamante, são compostos inorgânicos, apesar de carbono na sua composição. Então, eu acho que aqui vocês podem ficar com essa informação e guardar, porque já caiu muito isso aqui em vestibular. Né? É simples. Né? A gente vai, apesar de termos essas substâncias contendo carbono, a gente as classifica como inorgânicas, porque historicamente já se conheciam antes de apresentarem, se poder sintetizar substâncias orgânicas, se conhecer substâncias orgânicas. Esses compostos eram tidos como inorgânicos e permanecem, ok? Fica essa tabelinha aí, ela é complemento do que está aqui está explicando um pouco mais, fica à vontade, aí vocês vão poder ler à vontade, tá? Bom, eu tenho aqui que em 1859, Kekulé e Cooper, eles colocaram em seus trabalhos 3 características do carbono. E essas 3 características, elas prevalecem até hoje. Tá? Imagine o trabalho desses caras, 1859. Com os seus experimentos, eles perceberam que o carbono podia fazer 4 ligações. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aí, mas a gente vai ver isso nos esqueminhas. Então, a primeira tese de Kekulé é que o carbono faz 4. Então, a gente percebe aqui, ó, eles fizeram experimentos com metano. Então, o carbono e 4 hidrogênios se ligando assim. Então, percebia-se que o carbono podia fazer 4 ligações. Só que, depois, com o tempo, foram descobrindo que essas 4 ligações poderiam ser com 4 elementos diferentes, mas podia ser uma dupla com um elemento, e depois as outras ligações simples com outro elemento, com outros 2 elementos. 4 ligações, percebe? 1, 2, 3, 4. Aqui, ele poderia fazer 3 ligações, aqui são 3 ligações, eu não sei como é que vocês estão enxergando, não está muito boa a transparência. Ele poderia fazer 3 ligações com um elemento e a 4ª ligação com outro. Não existe a possibilidade de um carbono fazer 4 ligações com um elemento só. Tá? Então, a apresentação do carbono poderia ser dessa forma. Hoje em dia, se sabe ainda que o carbono pode fazer uma dupla com um elemento e uma dupla com outro. Isso está faltando aqui. Ele faz uma dupla com um elemento e uma dupla e mais uma simples. Então, são 4 ligações. 4 ligações. 4 ligações. Mas pode ser 2 duplas,
uma dupla com o elemento do lado de cá e uma dupla com o elemento do lado de lá. Nós vamos ver várias substâncias assim. Bom, presta atenção. Em complemento a isso, é importante também a gente pegar outros elementos da tabela periódica e lembrar que o hidrogênio só faz uma ligação. Cada tracinho desse aqui é ligação covalente. Vocês devem ver com a professora isso, mas já devem ter visto, ver com a professora como revisão, mas já devem ter visto isso. O hidrogênio ele faz uma ligação simples. O oxigênio, pelo número de elétrons que ele tem na última camada, ele pode fazer duas ligações simples, duas ligações covalentes simples. Ele pode se ligar com um elemento aqui e outro elemento aqui. Ou ele pode fazer uma dupla ligação com um elemento só. Ele pode se ligar ao carbono, ele pode estar ligado aqui, ó. Tá? Essa tabelinha é só para dar uma ilustração. O nitrogênio ele pode fazer 3 ligações. Tá? Ele pode fazer até as 3 com um elemento só. Tá certo? E o cloro, ele só faz uma ligação covalente. Uma ligação covalente simples, ele só pode fazer uma. Então essa tabelinha aqui vai ajudar a gente a resolver algumas coisas lá na frente. Ela é só ela tá bem simples, tá? Vamos continuar aqui. Então, na primeira tese, na primeira exposição de Kekulé, ele coloca que o carbono é tetravalente, quer dizer, ele pode fazer 4 ligações. Numa segunda tese dele, né, uma segunda afirmativa dele, ele diz que as 4 ligações são semelhantes. Então, as 4 ligações que ele faz são iguais. Tá? Então, não haveria diferença entre um tipo de ligação e outra. O que eles fizeram? Ligaram o cloro numa posição e outra, e perceberam que sempre formava o mesmo composto, que não tinha variação. Uma terceira afirmativa, para explicar por que o carbono forma tantos compostos, né? A ideia era a seguinte: por que o carbono aparece em cadeias tão longas, óleos, proteínas, né, açúcares? Como é que o carbono aparece em uma variedade grande de compostos, né? Um outro motivo, além das 4 ligações que ele faz, é que ele pode fazer cadeias longas, né? Ele pode se ligar de maneira diversa, formando compostos bastante complexos, tá? Então, os átomos de carbono fazem cadeias carbônicas, cadeias longas, né? Para todos os lados você pode ter carbonos ramificados, pendurados aí, tá? Mas havia um problema. Quando eu imagino a cadeia carbônica colocada no plano, ou seja, o carbono no meio e as 4 ligações em torno dele, eu teria um problema. Se fosse assim a fórmula, esse composto seria diferente daquele. Porque o cloro está vizinho desse, mas aqui o cloro está do lado oposto. Então eu não teria como explicar, né, como que eu substituindo um cloro, qualquer posição que eu coloco o cloro forma o mesmo composto. Mas quando eu coloco 2 cloros, 2 compostos diferentes, por exemplo. Então, se descobriu que a tetravalência do cloro, do carbono, ela é espacial. Então você imagina, você tem o carbono no meio e os ligantes estão colocados, né, de maneira tridimensional. Essa ligação, esse ângulo aqui, ó, é de 109 graus aproximadamente. O ângulo desse ligante com esse também é 109. Esse ligante com esse também dá 109. Aquele ligante com o fundo também dá 109. Isso coloca o carbono fazendo 4 ligações iguais. Então, se eu viro essa molécula de um lado para outro, ela é a mesma. Esse cloro aqui parece que está à frente e esse atrás. Aqui ele está atrás e o outro na frente. Esse ângulo é de 109. Se eu virar essa molécula, ela é igual a essa. Tá bom? Virar essa pontinha aqui para cá, ó, e essas duas para lá, ela vai ficar igual a essa. Então eu tenho que pensar, a partir de agora não. Mas lá na frente, quando a gente for ver isomeria,
a gente vai ter que pensar na estrutura do carbono como sendo tridimensional, não como sendo um plano no papel, tá? A situação é, eu tenho um tetraedro, né? Quer dizer, uma figura piramidal de 4 lados, né? De 4 faces, uma face aqui, uma face lá atrás, uma face aqui, uma face embaixo. E cada ligação dessa tem o mesmo ângulo. Isso sim eu acho difícil de visualizar. O ideal é a gente ver. Se eu puder colocar um filmezinho para a gente ver essa disposição do carbono, eu vou colocar. Mas vamos deixar isso para frente, tá bom? Aqui eu tenho uma molécula de uma substância bastante comum, derivado de petróleo, tá? É o eteno. Olha só, é um carbono no meio. Quando eu olho a molécula assim, ela parece que está chapada assim, em cima da folha, né? Ela está no seu celular assim, posta como se fosse um plano. Mas ela, na verdade, é o quê? Essa parte está para frente do teu celular, está saindo do teu celular. Essa aqui também. Essa aqui está saindo atrás do teu celular. Esse aqui também. Esse aqui está no plano do teu celular e esse também. Então, quando eu penso assim na figura tridimensional, eu percebo que os ângulos aqui são iguais. Diferente do que acontece aqui. Porque parece que esse hidrogênio está próximo desse e que esse aqui está tão longe desse, mas isso não é verdade. Tá? Isso, quando eu vejo no espaço, as coisas são um pouco diferentes. Esse aqui é um outro composto chamado eteno, não se preocupe com os nomes, nem com as fórmulas. Só perceba, o carbono está fazendo 4 ligações. O hidrogênio sempre faz uma ligação. O carbono sempre faz 4 ligações. Isso é o importante hoje. Guarda isso hoje. O carbono faz 4 ligações sempre. Tá? Ali ele fez 4 ligações com elementos diferentes. Aqui ele fez 4 ligações, mas sendo 2 com um elemento só e as outras 2 com 2 hidrogênios. A gente diz que os carbonos são insaturados quando eles apresentam essas duplas, mas também não esquenta a cabeça. Só estou falando agora porque está escrito aqui. Eu quero hoje que você faz 4 ligações, sempre. Ó, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é o etino, é o acetileno. Isso aqui é usado como gás de maçarico. Quando você aquece isso daqui, quando você acende isso daqui, todos eles são combustível, todas as moléculas que eu passei até agora são combustíveis, mas essa aqui libera bastante energia. Então, quando você pega esse maçarico e passa em cima do ferro, ele corta uma barra de ferro. Né? O calor liberado é bastante alto. E tenho aqui que essa molécula, no plano, ela já está perfeita. Eu tenho um carbono aqui, desse lado é um hidrogênio, desse lado é outro hidrogênio, e essa molécula, espacialmente, ela é plana. Ela é linear, tá bom? Mas quando eu olho essa molécula aqui, ó, e principalmente essa, eu espacialmente. Mas vamos deixar isso para depois. Olha essa apresentação, ó. É uma ligação de 3 carbonos, é uma molécula de 3 carbonos. Essa molécula aqui é o propano, é um derivado de petróleo, é um dos componentes do gás de botijão. Vocês vão ver muito isso aqui, ó. Quando vocês verem uma linha cheia, é porque esse hidrogênio está saindo do teu celular. Ele está para frente, está saindo na sua cara. Esse hidrogênio, quando está pontilhado assim, é porque ele está atrás do teu celular. Esse carbono está na tua tela do celular e o hidrogênio também. Hidrogênio de cima. Esse hidrogênio está para trás, esse aqui está para frente. Esse está para frente, esse cara está para trás. Então eu percebo que a molécula ela é toda tortinha. Uma parte está para frente, uma parte está para trás. E a gente imagina ela sempre como um plano colocada de maneira tão simples. Isso é uma maneira de mostrar a molécula, que é uma maneira mais realista, mais tridimensional de mostrar a molécula, tá bom? Então, quando tem traços assim, quando é tracejado, significa que está atrás do plano do papel. E aqui, ó, ações sempre. Professor, muito complicado. Não, não é não.
carbono está fazendo 4 ligações. Por enquanto, eu só quero isso. É isso que precisa agora. Nós vamos agora para a apresentação da terceira parte, tá? Vamos ver se assim funciona, porque se vocês ficarem com um vídeo muito carregado, aí eu tenho medo que vocês não. Essa foi uma questão que foi levantada entre nós aqui, professores.